É, um comentário que você fez durante a sua prece de abertura, Regina, me fez lembrar de um detalhe importante, né, que geralmente os espíritos procuram sempre trazer para nós conteúdos importantes para nos ajudar na nossa orientação aqui na nossa vida terrena, né, um mundo como o nosso, que traz sempre desafios, que traz sempre é, trabalho árduo, né, para o nosso crescimento. E essas mensagens então chegam para nós como um, um estímulo, né, como um lenitivo para essas dores que nos tocam. Mas realmente são poucos aqueles que conseguem se sensibilizar com elas. Exatamente porque, para que a gente possa ler uma mensagem que fale, por exemplo, como essa que nós vamos ler hoje, fala sobre a renovação, né? Renova-te sempre, é o texto número 141 que nós vamos estudar. Fala sobre a importância da nossa renovação diante de cada desafio, de cada prova a que nós nos submetemos. E para que a gente possa entender a importância dessa renovação, provocada por esses estímulos nem sempre agradáveis para nós, aliás, na maioria das vezes, sempre desafiadores, para que nós possamos compreender o seu real sentido, nós precisamos ter uma compreensão ampla de tudo aquilo que a própria doutrina passa para nós, de tudo aquilo que os próprios ensinamentos de Jesus passam para nós. Porque se nós lermos, por exemplo, sobre uma mensagem que fala sobre o perdão, para entendermos o conceito de perdão e a sua aplicação diante das experiências da nossa vida, nós temos que entender um conjunto de temas abordados pela doutrina, falando, por exemplo, sobre reforma íntima, falando sobre os relacionamentos que nós temos aqui na nossa vida, que foram iniciados no passado e terão continuidade no futuro, maior ou menor proximidade, com maior ou menor harmonia, falar sobre humildade, simplicidade e tantos outros valores. Então, para alguém que lê um texto simplesmente falando sobre perdão, ele lê o texto e vai pensar se perdoa ou não, diante daquilo que foi apresentado. Se ele tem um conhecimento mais profundo, mais amplo, a respeito da nossa existência aqui no mundo físico, e também todas aquelas leis que nos envolvem a partir da nossa condição de espíritos imortais, certamente nós teremos faremos uma leitura diferente daquele texto. Né? Então os espíritos procuram trazer para nós essas mensagens fragmentadas exatamente para que possa atingir aqueles corações que ainda vivem na superficialidade dessa realidade espiritual que nos envolve. Então, assim, são aqueles pequenos comprimidos de analgésicos que nós vamos tomando, né? Bom dia, Xanri. Que nós vamos tomando no nosso dia a dia para aliviar uma dor de cabeça, mas muitas vezes nós não entramos num tratamento profundo para chegar na causa daquela dor. Então, os espíritos lançam essas pequenas, que é até uma expressão bastante utilizada dentro da doutrina, essas pílulas de luz. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós ainda não conseguimos chegar no banquete de luz. Porque esse banquete ele traz para nós diversos pratos, traz para nós opções variadas de todos os conceitos que são apresentados dentro da doutrina. Lembrando que o que a doutrina traz para nós, ela é um aprofundamento da própria doutrina de Jesus, da própria doutrina cristã. Então nós não estudamos duas doutrinas. Estudamos a doutrina de Jesus quando falamos do Evangelho e estudamos a doutrina espírita quando falamos de todas essas leis que nós vamos aprendendo a conhecer. Na verdade, nós falamos de uma única lei, a própria de Jesus, com os seus conceitos morais e também com uma compreensão a partir do entendimento espírita, daí então o Evangelho segundo o Espiritismo, e estudamos essas mesmas leis condensadas, direcionadas
codificadas na própria doutrina espírita. Então, na verdade, nós estamos estudando uma única filosofia, que de um modo geral acaba se desdobrando em duas, três, porque cada pessoa entende apenas uma parte dela. Da nossa parte, temos a oportunidade de compreendê-la na sua íntegra, não com a profundidade que ela mereceria, porque nós não temos ainda uma compreensão, uma maturidade suficiente para tal aprofundamento, mas nós conhecemos o seu conteúdo. E a partir dos estudos que nós estamos desenvolvendo, essa nossa visão vai se tornando cada vez mais profunda, nós vamos ali submergindo cada vez mais nesse entendimento, e aí então os esclarecimentos chegam para nós de um modo muito mais fácil. Né? O Arnaldo colocou, né, eu não vim destruir a areia, mas fazê-la cumprir-se. Né? Sabe o que acontece, Arnaldo? A humanidade ela vai se transformando de acordo, né, com a partir do seu desenvolvimento, a partir do seu melhor esclarecimento e amadurecimento também. Então, as religiões vão trazendo as suas leis, as suas bases filosóficas, até mesmo seus dogmas, uma necessidade ainda que nós temos de nos apegar nessas verdades que nós estabelecemos. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. Então, em vez de nós analisarmos uma evolução linear da humanidade, desde a sua época mais primitiva, mais infantil, até o estágio atual onde nós nos encontramos, que não é lá muito maduro, mas certamente mais evoluído do que era no passado, nós começamos a entender que todas essas fases que a humanidade foi passando, nada mais são do que estágios que, seguindo o mesmo percurso, a mesma linha, vai se transformando a partir desse esclarecimento. O contrário, né? Nós pensamos assim que, não, no passado eles pensavam uma coisa, hoje nós pensamos outra, então nós somos diferentes daqueles do passado. Se nós entendermos que nós somos o presente, né, o passado, na forma de presente, modificados com o tempo, evoluindo, nós vamos entender que nós pensávamos diferentes do passado, diferente no passado, e pensamos hoje de um modo mais amadurecido no presente, e certamente mais para frente, um pouco mais para esse futuro que nos espera, nós pensaremos diferente também. Então a humanidade, na verdade, ela por si mesma foi amadurecendo. Então por isso, importante para nós pensarmos a partir dessa visão, para percebermos então que todos aqueles sábios, todos aqueles profetas, todos os missionários que estiveram na humanidade, simplesmente deram continuidade nas mesmas leis que foram se revelando aqui no nosso mundo. Só que nós, como eu disse no início, vamos pegando apenas fragmentos dela, porque a nossa compreensão ainda é limitada. Mas felizmente hoje, não porque é a própria doutrina, a gente lembra sempre que nós estamos conversando todos os dias aqui na nossa sala, tendo como principal motivação o estudo da doutrina espírita, mas tudo aquilo que nós conversamos, independente de doutrina ou não, faz com que nós amadureçamos esse nosso aspecto filosófico, a capacidade de pensar, a capacidade de analisar. E isso vai trazendo para nós um aprendizado muito grande que vai sendo aplicado em todas as áreas da nossa vida. Porque nós não pensamos apenas quando estudamos a doutrina. Nós começamos a pensar, e isso se nós soubermos aplicar esse nosso entendimento, podemos tratar disso em qualquer situação da nossa vida em sociedade. Quando nós olhamos para a televisão e vemos ali aquilo que acontece na nossa política, aquilo que acontece na nossa sociedade, esse nosso amadurecimento faz com que nós não vivamos apenas em função das explosões passionais. A nossa paixão que faz com que a gente sinta amor ou ódio, raiva ou tranquilidade ou paz, em que nós escolhamos conviver ao lado de uns e queremos distância de outros, isso tudo é paixão. Isso tudo depende do nosso humor, depende dos estímulos que nós recebemos, mas quando nós colocamos os pés no chão e começamos a pensar com maturidade, nós começamos a entender então que tudo aquilo é fruto de consequências, de escolhas. Então a doutrina espírita ela começa a fazer com que nós cresçamos em todos os aspectos, e nós precisamos
manter essa vigilância para fazer com que ela se manifeste em todas as situações da nossa vida, e não apenas dentro de um centro espírita ou fazendo parte de um grupo de estudos. Porque aí nós estamos apenas vivendo a teoria. A prática dela nós acabamos não aplicando no seu devido lugar. A Shanri colocou a minha, mesmo que ainda homeopaticamente, como podemos observar, mas já é um grande salto. Sim, né? O detalhe, Shanri, como a gente sempre comenta, é o tempo que nós levamos para amadurecer. Há aqueles que demoram mais, há aqueles que demoram menos, há aqueles que vão pelo amor, há aqueles que vão pela dor. Muitos de nós chegamos na doutrina, como comentamos, pela dor. Mas a dor já passou. Agora é hora de nós continuarmos pelo amor. Pelo amor vindo desse esclarecimento, pelo amor que nós temos da vontade de crescer, da vontade de melhorar, da vontade de progredir. Então chegamos pela dor, ótimo, já chegamos. Agora o esclarecimento vai fazer com que nós caminhemos não pelo medo de parar de sofrer, mas pela vontade de fazer. Né? Então, o tempo que nós vamos demorar para evoluir é um tempo que nós mesmos criamos para cada um de nós. É subjetivo, eu tenho o meu tempo e eu me esforço pelo menos para fazer com que ele acelere cada vez mais, apesar de eu não conseguir da forma como eu gostaria. E muitas vezes essa precipitação de querer crescer logo faz com que a gente tropece, né, como se fosse aquelas crianças, como se fôssemos aquelas crianças que começam a caminhar e de repente corre, tropeça e cai. Então a gente tem que estabelecer o nosso tempo, aqueles passos seguros, aqueles passos que vão nos levar nesse progresso, sem estagnarmos e sem irmos rápido demais, sem o devido preparo. Então cada um de nós estabelece o próprio tempo. Então, com essa conscientização, nós temos sempre que pensar, eu quero amadurecer tão rápido quanto for possível. E não simplesmente deixar a vida me levar para ver onde vai dar. A vida muitas vezes diz literalmente, né, que a vida dá voltas, só que essas voltas fazem com que a gente fique andando em círculos. E isso é um grande problema. Então a vida dá voltas para quem fica zanziando de um lado para outro. Eu vou para um lado, de repente eu vou para outro, deu errado, depois deu certo, aí deu uma reviravolta, deu errado. Para quem anda assim é um espírito literalmente errante, mesmo encarnado. Ele continua errante, caminhando ao léu para ver onde vai dar. Se nós conseguimos estabelecer essa meta para nós, com todos os desafios, vicissitudes, tropeços, equívocos, aprendizados, se nós estabelecemos a nossa meta, a gente sempre vai andar em linha reta, ou pelo menos assim oscilando de um lado para outro, mas naquela mesma direção, e não ficarmos simplesmente indo e voltando para tentar encontrar uma saída. O Arnaldo colocou, nesse nosso cantinho de estudos temos oportunidade de nos apoiarmos e entender o tripé doutrinário. Sim, sem dúvida. A doutrina ela é para nós o que eu sempre falo para vocês, é a nossa filosofia de vida. É uma expressão que eu uso bastante, mas é uma realidade. Porque se nós adotamos, bom, eu acredito na doutrina, eu quero fazer o certo a partir daqueles ensinamentos. Eu estabeleci essa filosofia como uma diretriz. E aí então nós temos sempre que colocar em prática isso para que a gente não se deixe contaminar pelas paixões que o mundo ainda nos oferece. E nós mesmos temos as nossas próprias paixões. Que eu faço aquele momento de prece, aquele momento de tranquilidade, tenho aquele meu comportamento mais equilibrado, até a hora que eu começo a ver uma propaganda política na televisão, quando eu ouço comentário num círculo social, quando eu vejo uma realidade no lugar onde eu vivo, aí então me sobe aquele sangue, aquela paixão começa a me fazer com que meu rosto fique ali vermelho, a cabeça cheia, e aí então toda aquela harmonia que eu consegui construir naqueles momentos de concentração se perde no momento em que a paixão toma conta. Então nós não podemos, diferenciar ou dividir a doutrina no momento em que ela está ligada e está desligada. Não é um botão de liga-desliga. Ela deve ficar constantemente ligada, que é o mais importante para nós. Só um instantinho então, pessoal, vamos lá. A doutrina então, ela não pode ser para nós algo que
é entendido como liga e desliga, né? Funciona num determinado momento e não funciona no outro momento. A gente sempre tem que manter esse foco para fazer com que ela seja aplicada nas situações mais comuns da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas vamos lá então, pessoal, vamos ler aqui o nosso texto, que é um texto muito bacana, que passa para nós uma mensagem de estímulo muito grande, necessária, para que nós superemos as dificuldades que geralmente nos envolvem, né, na nossa vida. Então a mensagem número 141, renova-te sempre. Emmanuel selecionou para nós aqui uma pequena passagem da segunda carta aos Coríntios, né, eram aqueles que viviam na cidade de Corinto, na Grécia. E aí então, capítulo 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Fala exatamente sobre todas as experiências que a gente vive, né, no nosso cotidiano, que algumas vezes a gente fica se perguntando, né, por que essa dor, por que essa dificuldade, até quando, por que eu, né? São perguntas bastante comuns, bastante frequentes que todos nós fazemos. Mas Emmanuel explica o seguinte para nós, ele diz assim que cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Então, a partir dessas 3 frases que ele trouxe para nós devemos sempre lembrar que muitas vezes não compreendemos o tipo de aprendizado que uma determinada experiência pode nos oferecer. Nós temos ali, da nossa vida geral, situações que falam sobre questões financeiras, as dificuldades que nos atingem, aquele trabalho contínuo para alcançar muitas vezes objetivos que estão muito aquém daquilo que nós desejamos, né? Então, aprendemos a valorizar o trabalho, aprendemos a valorizar os recursos que nós temos, aprendemos a valorizar as nossas pequenas conquistas, a valorizar aquilo que é necessário e não aquilo que é o supérfluo, que é algo doloroso, certamente, porque nós desejamos encontrar o conforto necessário, mas muitas vezes para nós esse conforto seria uma queda, porque o conforto nos deixaria naquela condição de espíritos ociosos, e essa ociosidade seria para nós bastante perigosa. E certamente nós diríamos assim, mas se eu pudesse ter um pouquinho melhor, certamente eu poderia ser mais feliz. Aí é aquela questão da confiança que nós temos, não do conformismo, mas da confiança, né, de pensar que se nós estamos colocados numa condição por Deus, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, certamente essa nossa luta diária pela nossa sobrevivência não é algo à toa, não é algo que veio apenas por um capricho para testar a nossa força ou para nos proporcionar sofrimento. Então, embora nós não compreendemos a necessidade dessa experiência, nós temos que confiar que ela veio por um motivo certo. Se nós falamos, por exemplo, em questões de saúde física, para muitos nós temos ali uma luta contínua para estabelecer o mínimo de saúde para a sobrevivência. Aquelas pessoas que frequentam diariamente hospitais, que tomam aqueles remédios extremamente agressivos, que passam por dores que são para muitos indescritíveis, que tipo de experiência isso pode trazer para nós? Que tipo de aprendizado? Seria para poder fazer com que nós nos concentrássemos no próprio cuidado de algo que nós negligenciamos no passado, no caso o nosso corpo físico? Seria para poder manter a nossa mente ocupada, para que nós não nos desviássemos do caminho da retidão? Já que a nossa saúde muitas vezes acaba sendo também, assim como o conforto material, um abismo perigoso, né, ou um caminho perigoso à beira de um precipício. Algumas vezes relacionamentos que nós temos, que são conflituosos, relacionamentos que nos fazem sofrer, certamente nos trazem aprendizados, primeiro por uma questão de resgate, e aquilo que a doutrina sempre fala para nós, que os encontros do presente, ou os reencontros do presente,
são resultado de encontros anteriores do passado que foram estabelecidos de uma forma bastante negativa. E aí então nós estamos hoje nesse processo de resgate. E aí então esses relacionamentos que algumas vezes nos fazem sofrer devido à nossa carência, devido à nossa possessividade, ao nosso egoísmo, a essa nossa competitividade. Então a dor do relacionamento nada mais é do que uma resposta pela forma equivocada que nós estamos vivendo, como se fosse aquela doença que afeta o nosso corpo físico, a febre, a dor, o enjoo e todos os outros sintomas são resultados de que alguma coisa está errada. E então nós temos que trabalhar para restabelecer a nossa saúde. No caso de um relacionamento que traz para nós sintomas dolorosos, certamente é um organismo doente que precisa ser tratado. E esse tratamento vem da nossa parte, do parceiro, dos filhos, dos irmãos, da família e dos companheiros de jornada de um modo geral. Emocionalmente é a mesma coisa. Então, como foi colocado para nós aqui por Emmanuel, nessas 3 primeiras frases, cada dia tem sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. Então, embora nós não saibamos qual é a lição que será aprendida a partir daquela experiência, nós temos que confiar que certamente nós amadurecemos com ela. Seja por algo que nós não fizemos que nos atinge, seja por algo que nós fizemos e que acabou nos atingindo. Então, de uma forma ou de outra, nós aprenderemos a sermos mais cuidadosos, mais previdentes e mais perseverantes também. Diz aqui ainda: há criaturas que, torturada por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Aqui ele trata daqueles exatamente que acabam se alimentando por um sentimento de revolta, de inconformidade, de muitas vezes até de desistência, diante dessas lutas que nós temos que travar. Eles falam assim: quer saber? Cansei, não quero mais saber, eu vou deixar a coisa estourar. E simplesmente, como se diz popularmente, larga de mão a luta que tem que travar. E aí então o que vai acontecer? Sabemos que o problema vai evoluir, o problema pode se agravar, e as dores serão maiores, e as consequências também para nós serão bastante complexas, para um futuro próximo, médio ou um futuro distante. Que os problemas que surgem não se resolvem por si só. Eles precisam ser trabalhados para encontrar a sua resolução. Então o abandono e a inconformação certamente não trarão para nós nenhum tipo de resultado. Então ali, proclamam a inconformação que as possui à frente de enfermidades, são aqueles que abandonam os seus cuidados, os seus tratamentos, seus medicamentos, tudo aquilo que precisa fazer para manutenção, porque simplesmente se cansou de fazer aquilo. Não suporta mais a dor, não suporta mais a rotina. A pobreza é a mesma coisa. Aqueles que vivem dentro dessa carência material, muitas vezes a abandonam e começam a tentar encontrar caminhos ilícitos, caminhos perigosos para suprir aquilo que deveria ser suprido através do trabalho. Fala da desilusão. Quantos aqueles abandonam não apenas uma condição de vida, mas muitas vezes abandonam até mesmo a própria vida em função dessa desilusão. Porque o seu desejo, a sua carência, os seus caprichos não foram atendidos. Ou mesmo diante da velhice, quando a vida começa a exigir maior cuidado, maior atenção e apresenta maior limitação. Quantos nós temos que chegam nessa fase mais avançada da vida e abrem a mão, deixam o tempo passar, por uma questão de cansaço, de desgaste, de falta de apoio. É algo, sem dúvida nenhuma, bastante difícil de ser enfrentado em todas as situações. Na desilusão, na velhice, na pobreza, na saúde, se aposenta da própria vida e simplesmente deixam o tempo passar. E isso é bastante difícil, porque em todas as situações nós encontramos então esses desafios, esses obstáculos que deveriam ser transpostos,
E aí então nós não encontramos forças. E é por isso então que nós temos tantas as mensagens que chegam para nós de encorajamento, de estímulo. Obrigado, Cindizinho. De encorajamento, de estímulo, exatamente para que nós não desistamos desse nosso percurso. Porque essa visão que a doutrina espírita passa para nós a respeito da encarnação, da vida aqui no mundo material, é uma visão muito nova. Para muitos que chegam aqui no mundo simplesmente acreditando que a nossa vida se resume nessa única passagem, nesse único intervalo que nós estamos aqui, enfrentar essas dores, elas parecem ser injustificadas, porque elas vão mostrando que sofremos em qualquer uma dessas áreas, ou muitas vezes em várias dessas áreas juntas, e aí então ficamos nos revoltando porque uns têm uma vida saudável, outros têm uma vida difícil, problemática, e nós então nos consideramos como os eleitos para sofrer essa infelicidade, enquanto que outros esbanjam saúde, bons relacionamentos, uma boa condição social, enfim. Uns têm, outros não têm. E aí então nós não conseguimos compreender do porquê das coisas. Então, desde o momento em que a doutrina chegou e começou a trazer para nós, claro que esses conceitos são conceitos antigos, mas eles começaram a ficar mais claros a partir do entendimento da doutrina, da organização, né, e da pesquisa, na verdade, que foi feita para o melhor esclarecimento. Nós começamos a entender que a nossa vida hoje, ela faz parte de um grande percurso. E nós entendemos que tudo aquilo que existe hoje teve uma origem e terá uma consequência. A origem, lamentavelmente, foi uma origem infeliz, provocada pela nossa imaturidade, pela nossa irresponsabilidade, pelas nossas tendências negativas. As consequências vão depender da forma como nós vivemos. Consequências positivas, apesar de todas as dores que foram provocadas, nós aprendemos a lição. Ganhamos experiência. Se por acaso ela foi vivida com revolta, certamente a consequência nada mais será do que o agravante daquilo que já existia. Por isso, então, a desistência, aquela fuga que nós temos dessas responsabilidades, elas vão trazer para nós muito sofrimento, mas elas continuarão ainda, lamentavelmente, trazer esses sofrimentos, porque grande parte da nossa sociedade aqui no nosso mundo, seja encarnados, seja desencarnados, seja entre os encarnados ou desencarnados, ainda vivem motivados pelas paixões. Então vão vivendo dia a dia naquele seja que Deus quiser, fazem aquilo que precisam para resolver os problemas do dia e não têm uma compreensão daquilo que acontece a longo prazo. Então hoje nós temos essa oportunidade. É uma doutrina nova que traz para nós essa nossa visão, a imortalidade do espírito, a lei de causa e efeito, as reencarnações, leis que regem a nossa vida. Quando nós entendemos tudo isso, mesmo que nós tenhamos dificuldades para enfrentar um determinado desafio, nós entendemos que esse desafio tem um porquê, tem um motivo de existir. E se nos atingiu é porque nós temos necessidade de vivenciá-lo, seja por um aprendizado, seja por uma necessidade de resolver questões pendentes, de débitos anteriores que nós mesmos criamos. E continua. Não faltam, no quadro da vida cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos, e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho.
permanece firme no seu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Aqui é uma mensagem bastante profunda para nós, porque algumas lutas que nós travamos, elas podem ser vencidas e nós vemos o seu resultado imediato. Outras lutas são lutas que demoram mais tempo. Relacionamentos, doenças, condições sociais. Demora algumas vezes anos da nossa vida enfrentando aquele desafio. Outras vezes é para nós um desafio que leva uma existência inteira. Não há nada que nós possamos fazer que resolva aquela situação. E isso, mais uma vez, envolve todos os campos da nossa vida. Pessoas que passam boa parte da sua vida inteira lutando pela simples sobrevivência, outros com relacionamentos problemáticos, desde o seu nascimento, num relacionamento com a maternidade, com a paternidade, com os seus irmãos, com relacionamentos afetivos que se estabelecem no meio do percurso, e que, infelizmente, por condições diversas, por dependências, por carências, enfim, por diversas situações, por famílias que são constituídas e tudo mais, sempre trazem para nós um desafio que muitas vezes leva uma existência inteira. Literalmente vai até aquele momento, até que a morte nos separe. Doenças que nos afetam, que nos acompanham durante toda a nossa vivência. Então temos situações diversas, desde aquelas que são breves, aquelas que são médias, aquelas que são mais prolongadas. Algumas vezes nós temos desafios que duram várias existências e eles vão se dissolvendo aos poucos. E por isso ele diz para nós: ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência te colocou. E isso mostra para nós que, ainda que a luta não traga para nós aquele resultado, lutemos com a consciência de que estamos fazendo o nosso melhor para superar aquilo tudo. Porque certamente o que vai determinar para nós a dissolução, a resolução daquela prova, daquela expiação, daquela experiência que nós estamos vivendo, é a forma como nós a encaramos. Se nós conseguimos vivê-la bem, nós estamos quitando aquele débito e que não vai nos acompanhar no futuro. Se nós estamos lidando de uma forma negligente ou rebelde, a experiência não foi aprendida. E ela voltará de uma outra forma, exatamente para aplacar esse nosso ânimo rebelde. Vários exemplos são citados para nós aqui por Emmanuel. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude, ou seja, a velhice do corpo físico, é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. E ele conclui: ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então isso mostra para nós que fisicamente, moralmente aqui no mundo material, nós certamente estamos sempre enfrentando desafios que trazem para nós muitas dores. Mas o espírito sempre aprende. Aprende aquilo que deve fazer, aprende aquilo que não deve fazer, aprende a tomar os cuidados necessários para tomar as decisões, aprende a exercer valores, paciência, resignação, coragem, mesmo que o espírito não esteja consciente disso. Aquele momento de rebeldia, de revolta que ele vivencia, acaba sendo para ele uma situação dolorosa, mas ele aprendeu com a experiência. Mas se nós temos consciência de que o aprendizado chega,
a lição é absorvida de uma forma muito mais profunda. Porque nós temos, né, dentro daquela visão na nossa medicina, aqueles que têm que tomar remédio forçado. Faz careta, esperneia. Muitas vezes você não pode tomar um comprimido porque você não quer, vai injetável, não importa. Aqueles doentes que são mais dóceis, aqueles doentes que são mais resignados, que compreendem que mesmo que o remédio seja amargo, é um remédio que vai fazer bem. Utilizando então essa analogia, essa comparação, nós nos vemos, nós habitantes desse nosso mundo, sejamos encarnados ou desencarnados, nós temos que nos ver exatamente nessa condição. A experiência dolorosa para nós é um remédio. É um remédio que vai proporcionar a nossa cura, ou é um remédio que vai trazer para nós um remédio preventivo, porque o nosso organismo começa a apresentar as suas deficiências. Então temos sempre que pensar na experiência como um remédio. É um remédio amargo? Sim, mas é um remédio necessário. E para isso, meus amigos, a gente tem que lembrar sempre que no controle de nossas vidas existe uma força maior. Essa força que nós denominamos Deus, ela nos conduz sempre para esse caminho do progresso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, por pior que seja diante da nossa avaliação, é o remédio adequado para aquilo que nós precisamos. Então, se nós não tivermos essa fé, essa confiança de que aquilo que nós estamos vivendo é para o nosso crescimento, para o nosso bem, nós vamos nos revoltar. Então, a nossa vida ela tem uma programação. Isso, a princípio, pode parecer uma ideia conformista. Você se conforma à toa e você acha que isso não é obra de alguma coisa do acaso, alguma coisa negativa. Esse conformismo, muitas vezes, parece uma fraqueza. E eu me lembro daquela passagem de uma música da Legião Urbana, que diz para nós que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Então são 3 pensamentos importantes. Disciplina é liberdade. Ao contrário do que muitos acham, ser uma pessoa disciplinada é ser uma pessoa cheia de restrições. E ele se sente preso por ter que seguir uma disciplina. Ao contrário, a lei rege a nossa vida. Se nós somos disciplinados, caminhando com retidão diante dessas leis, nós temos liberdade para vivermos tudo aquilo que para nós é salutar. Tudo aquilo que para nós é saudável. A disciplina nos dá a liberdade. A disciplina nos proporciona o aprendizado. A rebeldia, pelo contrário, nos traz cada vez mais dores para nos trazer de volta para esse caminho que nós temos que seguir. Compaixão é fortaleza. Dá a impressão de que aquele que se compadece com a dor do outro, aquele que é piedoso, aquele que é pacífico, é sempre uma amostra de fraqueza diante de um mundo de agressividade, de egoísmo, de violência que nós temos hoje. Então, nos iludimos com os valores do mundo e nos esquecemos dos verdadeiros valores. Sejamos então disciplinados. Aprendamos essas lições. Se uma experiência difícil nos atinge de alguma forma, tentemos resolvê-la da melhor forma, de acordo com as nossas possibilidades, sempre. A Angelina colocou: a vida nos expõe aos desafios, que precisamos buscar em Deus suporte para superar. Essa presença, essa companhia, Angelina, que nós temos de Deus, que vem através de todos os trabalhadores que procuram nos ajudar nessa nossa jornada, todos eles encabeçados por Jesus, o nosso grande mestre. Então, se nós não tivermos a confiança de que a experiência é necessária e de que nós não estamos sozinhos, nós vivemos numa selva em que o mais forte acha que sobrevive. Temos que ter essa confiança. Sim, a experiência é difícil, vamos pensar na melhor forma de resolvê-la, de aprender a tomar as melhores decisões.
Joana de Ângeles nos lembra de um pensamento que é bastante conhecido, que diz para nós que nós temos que ter sabedoria para definir aquilo que pode ser mudado, aquilo que não pode ser mudado e aquilo que tem que ser aceito. E principalmente que nós tenhamos sabedoria para diferenciar uma coisa da outra, visando sempre o nosso crescimento. A Norma colocou, às vezes a lição é muito dura, só Deus para nos amparar. Cada um tem a sua própria lição, né, Norma? Todos nós temos lições que são duras. O nosso planeta, ele não é um planeta que se transforma num parque de diversões. Todos nós que estamos aqui temos as nossas lutas, sem exceção. Lembremos de Chico Xavier, por exemplo, que nós consideramos um espírito muito esclarecido, um trabalhador exemplar para todos nós. Quem de nós conseguiria suportar aquilo que ele suportou? Nem mesmo Jesus se livrou das dores que o mundo pode oferecer. Então, se nós fizermos todas as comparações, sim, as nossas dores são difíceis, são, mas todas elas são solucionáveis, num tempo pequeno, médio ou a longo prazo. O importante é que nós enfrentemos essa dor sempre com essa visão do caminho do bem. Shanri colocou na disciplina sobre todos os aspectos, material e espiritual. Seguindo essa lei universal, né, Shanri? Não importa onde nós estejamos, tudo estará no lugar certo. Então tenhamos essa confiança, meus amigos, que nós vamos sempre aprender com os resultados dessas experiências, desde que elas sejam bem vividas. Jamais desistamos, porque a desistência não vai tirar de nós a responsabilidade. Se nós, por acaso, nos rebelarmos contra a necessidade da alimentação e pensar assim, eu cansei, eu não quero mais comer, o que vai acontecer? Por acaso o corpo vai começar a se autossustentar? Eu não quero mais trabalhar, eu cansei de fazer isso. Qual vai ser a consequência? Então, aproveitemos as experiências que chegam para nós, necessárias para o nosso aprendizado. E tenhamos também essa visão sábia de não criarmos novas experiências negativas. Já basta aquilo que nós temos no passado, que chega para nós na condição de dívida. Não criemos novas dívidas desnecessárias. Para finalizar, Shanri colocou, ouvi de Raul ou de Haroldo que estamos meio humanizados, acabei de, através da razão, concordando, perante tudo que ainda somos e pelo que vemos na humanidade. Sim, fazemos parte dessa humanidade. A espiritualização é um processo que nós começamos a fazer agora. Porque durante muito tempo nós estávamos aprendendo através simplesmente da lei de causa e efeito. Nós fazíamos, sofríamos ou éramos recompensados, era uma questão de adestramento. Hoje nós dispomos de mais lucidez para tomarmos as decisões e fazermos as melhores escolhas. E isso já denota para nós um certo amadurecimento, importantíssimo para nós nessa fase da nossa vida. Então não desistamos, aprendamos com essa renovação, aprendamos com todas essas experiências que nós estamos vivendo hoje. Ainda estamos tão humanos que normalmente afirmamos na totalidade sim. Mas estamos aprendendo, estamos crescendo, o que é o mais importante. Meus amigos, fechando por aqui.